Deixa eu ir direto, vou falar agora sobre os gastos dos governos municipais no combate ao coronavírus. É evidente que estamos aí numa situação de emergência, liberado de licitação, estamos em todo o Brasil tendo problemas já com algumas operações de Polícia Federal. Todo o Brasil. Infelizmente, bota dinheiro na mão do povo, sem regras para gastar, e desmandos acontecem. Desmandos acontecem. E o grande problema é o uso eficaz do dinheiro público. Se você está gastando dinheiro público, é evidente que você vai ter que ter resultado. É o que eu estou falando dessa questão que nós estamos agora enfrentando, esse chamado rodízio de carro e tal, o endurecimento de quarentena, né? O governo do estado agora colocou que nós tivemos mais 1.148 casos confirmados, mas 101 mortes. Ontem, em rede nacional, antes do governador anunciar que estava com a Covid, uma repórter de uma emissora a cabo perguntou assim, por que está morrendo tanta gente em Pernambuco? O governador disse que preferia falar o que estava fazendo. Mas nós, nesse momento, e nós temos inclusive uma estatística aqui, nós temos Pernambuco com um índice por 100 mil habitantes de mortalidade maior que São Paulo. Tá certo? Não é esse não. Isso aí é o dado geral. Eu tenho aquela outra tabela. Tá? Olha aí, ó. Tá na tela. Por 100 mil habitantes, nós estamos com 17,2. Tá vendo aí? Nós estamos, inclusive, é impressionante, né? Ó o atraso. Amazonas, Ceará, aí depois Pernambuco. Aí vem Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo são os maiores estados, né? Pois bem, então é a questão, está gastando? Sim. Qual é o efeito? Causa e efeito. Gasta e a gente vai ter que ter uma benesse, vai ter que ter um resultado. Senão o gasto não está surtindo efeito. A deputada Priscila Krause, ela está comigo, tá? E informou que a Prefeitura do Recife é a que mais gastou no Brasil inteiro. A prefeitura daqui do Recife, a que mais gastou no Brasil inteiro. Foram 670 milhões de reais usados até o dia 12 de maio, ultrapassando, inclusive, no gasto dinheiro, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. Deputada, boa tarde. Tem alguma explicação sobre isso? Boa tarde, Cardinô. Boa tarde a todos os telespectadores que estão aí acompanhando seu programa. Pois é, chamou muito nossa atenção. Quando a gente começou a fazer esse acompanhamento dos gastos específicos com as ações de combate ao coronavírus, que são contratos estabelecidos sem licitação, porque a lei federal e a lei estadual, ela permite isso, tendo em vista a celeridade que precisa do contrato, chamou nossa atenção porque o Recife estava contratando muito mais do que o próprio estado de Pernambuco. Como é que o estado, que tem uma abrangência que tem, com muito mais pessoas e uma rede muito maior para cuidar, está aí com metade de gastos do que o município do Recife? E aí chamou a nossa atenção e a gente foi comparar, inclusive, com as outras capitais. E aí esses dados você já trouxe. Eu acho que a comparação com Fortaleza é uma comparação muito pertinente, inclusive, por conta da similaridade dos dois estados. Mas chama a atenção que o maior estado da federação, né, a maior cidade da federação, a cidade de São Paulo, traga um número muito abaixo do que a contratação do Recife. O que eu me pergunto é se eles não tiveram uma pressa muito grande, fecharam contratos no início com quantidades enormes de produtos, de equipamentos, com valores muito altos e agora estão com a dificuldade de entregar o serviço. Pra você ter uma ideia, foram 3 hospitais de campanha e se juntar não dá um funcionando. São 3 contratos de gestão, equipamento para 3 hospitais que não estão funcionando na ponta. O que a gente quer é que esse valor todo, esses 670 milhões de reais, que na verdade já é mais do que isso, se transforme em assistência, em serviço, em atendimento de saúde à população, em assistência social, e a gente não está vendo isso acontecer.
Bom, a gente viu até questionamento do Tribunal de Contas, no primeiro momento, de gastos que queriam fazer com telefone, né, smartphone, né? Houve um barramento e tal. Mas é muito dinheiro, deputada. Esse gasto todo foi o quê? Só esses 3 hospitais? O que se gastou até agora, hein? Não, esse gasto não são só os 3 hospitais, tem de tudo que você imaginar. Desde a contratação de drone até os equipamentos dos hospitais, passando pelos gastos com assistência social, aquisição de cestas básicas, tem tudo, todas as ações contratadas por dispensa de licitação para atender o Covid, as pessoas nessa pandemia, está aí, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, Gabinete de Projetos Especiais, estão todos aí. A questão é essa que eu coloquei, a gente não vê isso sendo revertido, sendo transformado em ações efetivas para melhorar a situação da população, que é uma situação muito grave, seja na questão da assistência social, seja na questão da saúde, porque não está tendo o atendimento desde os postos de saúde até os hospitais de campanha. Esse atendimento não está sendo feito a contento. Esse material, ele vem a partir do próprio portal de transparência da Prefeitura, são dados oficiais, não são dados criados pelo meu gabinete. Eu simplesmente tirei do site da Prefeitura, que a lei federal obriga a Prefeitura a publicar, e trouxe para a população tomar conhecimento, porque isso é parte de um mandato, do papel de um mandato parlamentar. A gente também está remetendo isso essa semana para o Tribunal de Contas, para o Ministério Público, para que esses órgãos fiscalizadores eles acompanhem junto com a gente. Eu tenho certeza que já estão acompanhando. Você mesmo lembrou uma atuação precisa em relação aos smartphones. E tiveram outras ações que são importantes também do Tribunal de Contas, através do Ministério Público de Contas. Hoje, na Rádio Jornal, o procurador Cristiano Pimentel estava dando uma entrevista e dizendo que não entende por que a Prefeitura nega esses números, porque a Prefeitura veio negar esses números são oficiais, esses números são dela. Então, o Ministério Público de Contas vem acompanhando e eu tenho certeza que o Ministério Público do Estado também está acompanhando. E a gente segue dando publicidade a essas coisas para que a população possa cobrar e possa acompanhar e saber como o seu dinheiro está sendo utilizado. Bom, você vai comentando usando a hashtag Por Dentro com Cardinô, aqui logado no seu Twitter, emita a sua opinião. Deputada, como fiscalizadora do setor público do Estado de Pernambuco, a senhora foi eleita para isso. Esse valor que foi gasto, porque está no portal de transparência do próprio governo municipal, condiz com a estrutura que foi montada no Recife até agora, não? Não, o que a gente percebe é exatamente essa disparidade. Tanto fazendo a comparação com o que está sendo oferecido no Recife, a gente ainda não tem esse atendimento na ponta. Inclusive, no próprio Twitter da Prefeitura da cidade do Recife, você vai ver que desde o dia 7 de maio, que eles não atualizam a ocupação dos leitos oferecidos, foram prometidos 320 leitos de UTI, se tem, até a última informação que nós tivemos, 109 leitos funcionando, as pessoas reclamando da falta de assistência, da falta de medicamento, da falta de atendimento, enfim, da falta de estrutura de maneira geral. E uma outra coisa, se a gente for continuar nessa comparação com os gastos de outros municípios, municípios grandes, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus, não quero nem botar Manaus na história, mas ficar Rio de Janeiro, São Paulo e Fortaleza, o Recife é um ponto fora da curva. É um gasto muito maior do que todos esses outros municípios. O grande problema é o seguinte, se a gente estivesse gastando e aqui estivesse morrendo menos do que em outros estados, aí a gente até admitia, porque dinheiro é dinheiro. Dinheiro, na hora dessa, a gente até defende até rasgar se for resolver o problema da vida da pessoa, salvar a vida. Mas não está acontecendo isso. E diante desse volume que está sendo gasto, qual é a sua defesa, deputada, a defesa da sua equipe, hein? O que a gente defende é que exatamente a Prefeitura consiga, de uma vez por todas, transformar esses gastos, esses contratos em eficiência para a população. O que a gente quer é eficiência, que a Prefeitura seja transparente. A gente está buscando, inclusive,
os contratos na íntegra, porque não tem a publicização deles, e o que a gente quer é que isso seja transformado em atendimento efetivo para a população, para que vidas sejam salvas, para que empregos sejam mantidos, para que a população possa ter o mínimo de dignidade num momento tão difícil como esse de pandemia. Bom, deputada, muito obrigado aí pelas informações. Eu espero que a senhora seja ouvida pelo poder público, no caso, o poder público municipal e estadual, e que providências sejam tomadas, né? Eu que agradeço, Cardinô, parabenizo pelo jornalismo responsável que vocês fazem e lembrando sempre a todos que esses dados são dados oficiais, verdadeiros, retirados do portal da transparência da própria Prefeitura do Recife, que é obrigada por lei a colocar esses dados lá. A gente traz e traduz para a população. O prefeito Geraldo Júlio tomou uma decisão política muito importante de fazer a melhor resposta à Covid-19 que estivesse ao alcance da municipalidade. Nós abrimos 7 hospitais de campanha e hoje já temos 660 leitos abertos. Mais de 700 pessoas tiveram altas nesses leitos, 39 pessoas tiveram suas vidas salvas pelos leitos da UTI da Prefeitura do Recife. Então, primeiro ponto é que Recife foi quem melhor estruturou a cidade mais rapidamente para lidar com os desafios da Covid-19. Agora, é preciso esclarecer também o seguinte, e aí para tirar qualquer tipo de confusão da cabeça das pessoas. O que tem lá apresentado pela deputada é um valor empenhado, que é um procedimento administrativo que faz uma reserva de orçamento para eventual uso desses recursos. O que tem de fato pago, gasto com a aquisição de equipamentos respiradores, equipamentos e leitos de UTI, chega a 123 milhões de reais, dos quais 26 milhões são recursos federais recebidos, o restante um esforço que a municipalidade fez porque encarou que hoje não há nenhuma ação pública mais importante do que salvar vidas da Covid-19. O secretário, um outro questionamento feito pela deputada é sobre a ocupação de leitos aqui no Recife. Ela cobra a disponibilização dos 320 leitos que teriam sido anunciados pela Prefeitura, leitos de UTI. Aí eu pergunto ao senhor, quantos leitos estão ocupados atualmente e qual que é a previsão daqui para frente sobre a ocupação de leitos de UTI? Acho que a preocupação deveria ser o que seria da cidade se a cidade não tivesse tomado a decisão política de investir em leitos de UTI. Hoje, há 125 leitos já em atividade. Até o mês de junho teremos mais de 300 leitos de UTI em atividade e hoje há 97 pernambucanos, recifenses ou não, preciso dizer, que estão lutando pela sua vida num leito de UTI aberto nesses últimos 60 dias. Essa deveria ser a prioridade da observação e dizer que se não tivéssemos esses leitos, teríamos condenado à morte essas pessoas que não teriam acesso a leitos de UTI. Então estamos sim fazendo uma luta muito importante de busca de compra de respiradores. É um desafio global, mundial. Vimos países fazendo requisição de aviões no momento que pisaram em solo estrangeiro, tirarem esses respiradores, requisitarem administrativamente. A Prefeitura do Recife tem ido à Justiça para garantir a entrega desses equipamentos. Chegando esses equipamentos, nós colocamos imediatamente na nossa rede de leitos e teremos mais de 300 leitos até o mês de junho.